Olá, pessoal. Vamos fazer um retorno aos reinos. Vamos falar sobre os 5 reinos, tá? Começando pelo reino Monera, aquele onde a presença, né, das bactérias, a presença das cianobactérias, algas microscópicas que fazem fotossíntese. Lembrando que nesse reino se enquadram apenas os seres que possuem a nomeação de procariontes, não é? Eles são unicelulares, são células mais simples, possuem movimentos através de cílios, flagelos, pseudópodes, tá? Que são os falsos pés. Importante frisar que nesse grupo do reino Monera nós temos aí aquelas bactérias que podem causar doenças, que são as parasitárias, e as bactérias que não causam doenças, que são benéficas ao ser humano, tá? Ainda podemos frisar a questão de como é importante para, no caso, toda a existência da vida no planeta, da presença das cianobactérias, tá? Porque elas fazem a fotossíntese e elas estão presentes numa quantidade muito grande nos oceanos, ok? Dentro dessa classificação aí de bactérias que causam doenças e as que não causam, nós damos uma atenção para as que causam as doenças, porque as doenças bacterianas, elas são muitas, podem realmente causar muitos danos à saúde, né? Então nós vamos dar uma atenção para essas doenças. Temos como exemplo de doenças bacterianas a pneumonia, o tétano, tá? São doenças que, se não forem tratadas, podem realmente levar à morte, ok? Agora, partindo para o reino protista, o que nós temos de diferente? No reino protista estão inseridos os protozoários, tá? E as algas multicelulares. Nesse reino, as algas elas foram inseridas, tá? Por conta da sua estrutura celular. As algas são eucariontes, assim como os protozoários, sendo que os protozoários são unicelulares e as algas são pluricelulares, tá? Dentro dessa classificação de protistas, qual é a importância? Falarmos sobre a movimentação desses seres, se movimentam, né? O nome deles também tem muito a ver com esse movimento, risópodes, ciliados, pseudópodes, então ameboides, são movimentos que a membrana pode obter, tá? E, além disso, nós temos aí o grupo das algas multicelulares, as feofícias, as clorofícias, as rodofícias, tá? Essas algas azuis, verdes, alaranjadas, pardas, todas elas têm uma grande diferenciação e possuem particularidades, tá bom? Podemos citar também a presença de protozoários que causam doenças ao ser humano. Esses protozoários que causam doenças ao ser humano, eles precisam ser analisados, estudados, porque muitos deles possuem agentes vetores, tá? Então, o agente vetor, por exemplo, da malária, o agente vetor da malária, no caso, é o barbeiro, tá? Então, esses insetos, eles picam, não é, a pele da pessoa, colocam dentro da nossa pele aí, né, no caso, defecam e o protozoário é depositado em cima da nossa pele. Então, são muitas aí as situações que podem ocorrer para que a gente fique realmente com algum tipo de doença causada por protozoário, tá bom? Falando do reino fungi, nós vamos para a parte que cabe aos fungos, lembrando que os fungos são seres unicelulares ou pluricelulares. Nós temos fungos unicelulares, como por exemplo os bolores, as micoses, e temos fungos pluricelulares, como os cogumelos, que podem até ser utilizados na nossa alimentação, tá bom? São formados por hifas. As hifas são conjuntos, não é, de filamentos que vão dar origem aos micelos. Os cogumelos têm essa formação, hifas e micelos,
tá? Agora, falando sobre o reino plantae, que é o reino dos seres superiores, seres autotróficos, aqueles que fabricam seu alimento, né? Que não dependem de outro animal, para outro ser vivo para nada, tá? Então, são totalmente autônomos na sua sobrevivência. Os vegetais possuem 4 grandes classificações: pteridófitas, briófitas, gimnospermas, angiospermas, tá? Dentro dessas classificações, nós temos aí todas as particularidades. As briófitas são de pequeno porte, elas são avasculares, elas dependem da água para a sobrevivência, tá? As pteridófitas têm uma dependência da água, mas elas já possuem uma forma de reprodução através dos esporos, então não está mais tão dependente da água, tá? Já as gimnospermas são as plantas de grande porte, não é? Elas têm como auxílio na sua reprodução todos os agentes polinizadores, o vento, os animais, as aves, tá? Eles estão aí presentes para que possa haver a polinização, tá? E haver aí também a variabilidade, né, das espécies de vegetais. Com o final desse assunto, nós entramos na questão das angiospermas, que são os vegetais complexos, são os mais completos, né? Possuem todas as partes, possuem caule, raiz, folha, fruto, semente, tá? Então, as angiospermas estão em maior quantidade no nosso planeta, elas são muito importantes. O tipo de polinização, de disseminação das sementes também depende de fatores físicos e fatores, né, relacionados aos seres vivos, tá? Além disso, as angiospermas, elas possuem uma grande diversidade, a diversidade é enorme. No caso do Brasil, a biodiversidade permite que a gente tenha uma quantidade gigantesca, até mesmo imensurável de angiospermas, que ainda nem todas a gente conseguiu realmente catalogar, tá? São muitas as espécies de angiospermas. Agora, falando do reino animal, o reino animal ele compreende os animais vertebrados e invertebrados, não é? Nós temos aí o estudo do reino animal através dos filos. Nós já vimos que os filos eles são iniciados a partir do mais simples, menos complexo, que no caso são os poríferos. Depois dos poríferos vem os quinidários, depois vem os plateumintos, nemateumintos, aí tem os moluscos, tem os anelídeos, tem os equinodermos, tá? Tem os artrópodes, são todos invertebrados. Saindo depois dessa classificação de invertebrados, nós partimos para os 5 filos dos vertebrados, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, não é? Os mamíferos e as aves, tá bom? Todos também possuem grande situações, não é? De diferenciação, grandes particularidades que a gente precisa estudar separadamente, tá? Posso passar rapidamente falando sobre os peixes. Os peixes, eles possuem uma classificação entre osteíctes e condrictes. Alguns possuem ossos, outros possuem cartilagem, não é? A diferença da boca, a posição da boca é importante nessa classificação. Aquele peixe que tem a boca, né, bem na parte na parte pélvica, ele é um peixe cartilaginoso, né? Aquele peixe que possui a boca bem na terminação, né, do seu corpo, né, no início, ele na extremidade, para dizer a verdade, na extremidade, ele é um peixe ósseo, tá? Além disso, as adaptações dos peixes são inúmeras, bexiga natatória, né? Formato hidrodinâmico, são muitas assim as adaptações, linha lateral, que possuem esses animais para viver dentro da água, tá? As aves possuem inúmeras vantagens para viver, né,
podendo fazer aí seus voos. Elas possuem sacos aéreos que auxiliam os pulmões, não possuem bexiga, então a urina não é retida, tá? Possuem aí a condição de ter penas, possuem os ossos pneumáticos, são ossos porosos que não fazem peso, tá? Também temos particularidades enormes em relação aos mamíferos. Os mamíferos possuem grandes classificações. Você pode classificá-los em relação à alimentação, em relação à reprodução, em relação ao seu modo de vida, tá? Então, em relação, por exemplo, em relação à alimentação, carnívoros, onívoros, tá? Hematófagos, que se alimentam de sangue, como os morcegos. Há poucas espécies de morcegos, né, se alimentam de sangue. Frugívoros são aqueles que se alimentam de frutas, tá? Além disso, nós temos como classificação de reprodução os placentários, aqueles que possuem placenta, tá? Temos também aqueles que possuem o marsúpio, que é aquela bolsa, falsa bolsa, aonde o animal, né, ele tem a fêmea, né? A fêmea tem o filhote, mas o filhote nasce precocemente e esse filhote vai, por instinto mesmo animal, encontrando essa bolsa, esse marsúpio e fica ali escondido até o momento, não é, de já ter sua vida independente. Ali no marsúpio, né, que é uma bolsa formada do couro do animal, tem na parte de dentro as glândulas mamárias e o filhote fica ali, bem acomodado durante aí um grande tempo da sua vida, tá bom? São aí essas situações que você precisa lembrar, são aulas que eu já dei, tá? Não é um assunto que você não tenha visto. Eu espero que vocês lembrem e eu vou deixar o material para vocês, tá bom? Bons estudos. Tchau, tchau.